Bom dia, Primeira Igreja Batista, me encantado, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou fazer os primeiros testes aqui. Não repare a minha estante aqui desarrumada, porque eu estou em processo de arrumação interna dentro de casa. Muda estante de lugar, muda as coisas. Bom dia, irmã Glória, já vi seu retratinho já no cantinho ali. Então eu tirei a estante de um lugar, botei para outro. Então, e essa estante não vai ficar aqui, ela vai para outro lugar. Ela está aqui provisória. Então eu tive que improvisar algumas coisas aqui, ainda não deu tempo. Quem trabalha em casa sabe como é que é isso, né? A gente tem que fazer um bocado de coisa. Então a estante está bagunçada, ela vai para um outro cômodo e lá vai ficar toda arrumadinha. Ainda não deu tempo, irmão Almi, já viu seu retratinho ali também, Deus abençoe, bom dia. Deixa eu ver como é que tá o áudio dessa transmissão. Só um instantinho que eu vou entrar na página da nossa igreja no Facebook aqui no notebook. Só um instantinho, só para checar o som. A transmissão tá boa, só vou checar o som aqui direitinho. O som tá ótimo, ótimo, perfeito. Agora eu vou compartilhar o link dessa transmissão. Pronto, vamos lá. Agora vamos lá. Página da PIB. Compartilhado. Agora eu vou encaminhar para outras pessoas que eu tenho costume de encaminhar. Pronto. Perfeito. Agora é compartilhar essa transmissão com o meu privado no Facebook. Perfeito. Estamos aí.
vou lá no meu privado no Facebook e a transmissão está sendo feita lá, normalmente. Perfeito. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus, meu povo. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma quarta-feira aqui na tua presença, te exaltar, agradecer por tudo, até pelo que não vemos. Sabemos, Pai, que tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Livramentos que nós escapamos e nós nem sabemos, mas sabemos que a tua mão está sobre nós. Tu acampa teus anjos ao nosso redor para nos livrar de todo perigo. Tua palavra diz que os seus anjos impedem que nós tropecemos até numa pedra, Pai. Só dá ordem a eles, ao nosso respeito. Isso é motivo de rendermos graça, porque somos protegidos por Ti todos os dias. Acordamos de manhã e podemos contemplar a Tua grandeza sobre nós. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, atos e palavras. Eu, em particular, peço isso porque eu vivo pela Tua graça e as Tuas misericórdias renovam toda manhã, é a causa de nós não sermos consumidos. Isso é motivo de, ao mesmo tempo, gratidão e constrangimento, porque o Teu amor nos constrange. E nessa manhã nós entregamos as orações, os louvores, os cânticos, a ministração da palavra nas Tuas mãos, para a Tua direção. Tu é a primícia, Senhor. E desde já Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Tudo é para honra, glória, louvor, exaltação do nosso Deus. Nós vamos cantar a Deus. Nessa hora, vou preparar aqui, botar no YouTube, para nós louvarmos ao nosso Deus. Eu vou desligar o ventilador para o som ficar melhor. Só um minutinho. Nós vamos cantar o hino 283 do cantor cristão. Mais perto quero estar. Hino 283 do cantor cristão. Que nesse momento, Pai, o Senhor venha cuidar da Tua filha, Glória. Venha abençoá-la, Pai. Da planta da cabeça à planta dos pés, Senhor. Nesse momento, guarda a vida da Tua filha, Senhor. Acalma o seu coração de toda angústia, de toda ansiedade, Pai. Vem com bálsamo de Gileade sobre a vida dela, Pai. Agora, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que esse louvor que vai ser ministrado, Pai, ela possa sentir que mais perto ela possa estar do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia, irmã Rosângela. Bom dia, irmã Marluz.
suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Oh Jesus, mais perto, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, bem junto a ti. Perto quero estar, Deus de ti. Bom dia, irmão Ulisses, já vi seu retratinho já. Tua morte, enfim, vive é chama, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus de ti. Meu rei, meu Deus de ti. Meu Deus de ti. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando o nosso Deus nessa manhã, que Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração. Digno és tu, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Da terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, por amor do pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sabei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Os meus pecados lá na cruz. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para dizer-te: és meu Deus, aleluia, Deus. Obrigado, Jesus, nós estamos te adorando aqui em espírito e em verdade, te exaltando, te glorificando, te rendendo de graça, Senhor. Para mim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Jesus, louvado seja teu nome, meu Pai.
aprovada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, crescenços e mares, pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me envolver sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã.
Rompendo em fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é verdade. Tudo na nossa vida tem que ser um ato de fé. Amém? Nós vamos agora para o nosso período de orações. Eu já estou aqui com a minha listinha de orações. O nosso período de oração tem duas partes. A primeira parte são os pedidos e a segunda parte são os agradecimentos. Então, se os irmãos ao vivo têm pedidos de oração para fazer, é só colocar na telinha que eu vou anotando aqui. E eu já tenho aqui a relação. O primeiro pedido é que sempre pela saúde do menino Enzo, que começou quando esse menino estava internado no hospital e ficou bastante tempo internado no hospital. E ele, graças a Deus, hoje está em casa, está bem, mas a gente continua pedindo pela saúde dele. A gente também pede pelo casal irmão Carlos e irmã Yolanda. Pedimos pelo irmão Carlos Nelson, pela irmã Glória, que também está assistindo aqui o culto. Pedimos pelo irmão Júlio Moncalvo, que já teve os livramentos de Deus, mas ele tem a saúde bem delicada, né? Mas Deus é sempre com ele, mas nós oramos pela irmã Maria Ramos, que é sempre mencionada às terças-feiras, na questão de que sempre fizemos o culto no lar na casa dela, né? O culto no lar, por esse período de pandemia, está sendo direto da casa do pastor Alexandre, toda terça-feira, e está indo nos lares de forma online. Oramos pela Maria Fernanda, que perdeu sua filha, e que a gente sempre ora pelo coraçãozinho dela, para que Deus venha dar todo o suporte emocional que ela precisa. Só quem perde um ente querido, e principalmente quem perde um filho, que foge àquela ordem natural da vida, é complicado, é que sabe. Pelo irmão Paulo Basílio, que também perdeu seu irmão, também a gente vem sempre orando por ele, pela irmã Ana Célia, que perdeu sua mãe, que a gente sempre ora por ela também, que sente saudade da mãe. Irmão Paulo Basílio, orando por ele, por toda a família. Irmão Almir, que está assistindo aqui, oramos. Ele perdeu a esposa, que foi casado muitos anos com ela, que Deus venha confortar o seu coração. Também aqui colocamos orar por Sofia, criança de 7 anos que está com leucemia. Perfeito. Está aqui na nossa lista aqui, ó. Perfeito, ó. Sofia. Sofia que está com leucemia, tem 2 anos, está aqui, ó. Exatamente. Laurinha com órgãos presos na parede do estômago. Meu Deus. Oh, meu Deus. Que Deus venha ter misericórdia. Meu Deus. Ah, não. Essa menina é outra criança, né? É porque tinha uma aqui, Olivia, de 2 anos. Olivia, de 2 anos. Essa aqui é outra menina. É Sofia, de 7 anos, que também está com leucemia. E Laurinha, órgãos presos no estômago. Meu Deus, o Senhor tenha misericórdia. Irmão Almir pede oração pela irmã Nilza, da Igreja Batista da Suburbana, que está com Covid. Que Deus tenha misericórdia. Está entubada, meu irmão? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos todas essas vidas aqui nas tuas mãos. A vida desse menino, a criança Enzo, a vida dos irmãos Carlos e Yolanda, Carlos Nelson, irmã Glória, irmão Júlio, irmã Maria Ramos, irmã Maria Fernanda, irmão Paulo Basílio, irmã Ana Célia, irmão Almir. Apresentamos também a vida de Nilza, da Igreja Batista da Suburbana,
que está com Covid. Apresentamos a vida de Olivia, com leucemia, a vida de Sofia também com leucemia, a vida de Laurinha, que está com os órgãos presos no estômago. Apresentamos a vida de Leonardo, filho de Maria Regina, que também está com Covid. Apresentamos também, Senhor, a vida de Miriam e Fritz, a vida da Patrícia, da irmã Irailde, a vida do irmão Durval e de toda a sua família. Apresentamos a vida de Selma dos Santos Lima, internada, não é Covid, mas os médicos não sabem o que é, está toda inchada. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Clamamos, Pai, pela saúde de todas essas vidas, meu Deus. Apresentamos essas vidas todas que mencionamos aqui nas tuas mãos, e inclua a vida da minha mãe, que o pastor Alexandre também está orando por ela, meu Pai. Ela que tem artrite, artrose, Pai, tem reumatismo, está com dificuldade de andar dentro de casa, está andando com bengala. Esse mês eu tenho que sair com ela 2 vezes, tu sabes, aquela escada é complicada. Me ajuda, Pai, nessa situação. Te peço a tua graça e a tua misericórdia, pela saúde do meu irmão também. Peço pela minha saúde, pela saúde da minha esposa. Peço pela vida do meu filho, Vitor Hugo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a vida de médicos, de enfermeiros, todos que trabalham em hospital na área da saúde, público e privado, nessa nova onda da Covid que está se instalando, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Que o Senhor venha ter misericórdia, porque devido a políticos inescrupulosos, Pai, mais uma vez o povo está sofrendo, pessoas morrendo por negligência, pessoas morrendo por falta de interesse público. Senhor, vem e tenha misericórdia e visitas esses hospitais, Pai. Só mesmo a tua mão é que pode vir consolar aqueles que perderam seus entes queridos e agir com misericórdia aqueles que estão entubados, se sentindo sozinhos, Pai. Às vezes sem amparo nenhum, como aquela senhora que estava sentada numa cadeira, quando conseguiu ser transferida, acabou falecendo. Só o Senhor para amparar esta alma na eternidade, e só o Senhor para poder amparar essa família nesse momento difícil, Pai. Entregamos também, Senhor, nas tuas mãos. Eu sempre clamo para que haja unidade entre o poder executivo, judiciário e legislativo. Nunca houve, Pai, na história desse país, um desentendimento tão grande sobre os 3 poderes, Pai. Um quer ser maior do que o outro. Peço pela instância federal, estadual e municipal. Tivemos eleição recente do município, e que a transição dos municípios seja de forma limpa e não de forma vaidosa, Pai. Eu venho te pedir isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Agora, a segunda parte do período de oração são os agradecimentos. Nós temos aqui agradecimento pelo menos é o que eu vi no grupo aqui, aniversário da irmã Beth Moncalvo, que foi sábado, dia 5. Irmã, filha de Júlio Moncalvo, que canta na igreja. Irmã Mariana também, que foi segunda-feira, dia 7, que também canta na igreja. E da irmã Isabela, que foi ontem, dia 8. Que Deus venha abençoar cada vez mais a vida dessas irmãs que fizeram mais um ano de vida. Quero agradecer pela minha vida, pelo meu ministério. Quero agradecer pela minha família, pelos meus filhos, pela minha irmã, meu irmão, pela vida da minha mãe, por toda a minha família, meus sobrinhos. Aqui a irmã Rosângela coloca que quer agradecer pelo milagre na vida da Olivia com leucemia. Estava 70% comprometida, agora está com 7%. Tá vendo? É aquilo que foi dito tanto pelo pastor Alexandre na terça-feira passada, não ontem, a outra terça-feira, que para Deus nada é impossível sobre essa menina. E realmente o que nós falamos aqui. Tem situações que fogem à ciência, e quem é que está acima da ciência? É Deus.
Porque lá em Colossenses, no início do capítulo 2, diz que em Jesus Cristo estão todos os mistérios do conhecimento e da sabedoria. Quando a gente fala conhecimento, é a ciência. Então, se todo o conhecimento e toda a sabedoria estão em Jesus, então quem é que está acima disso, do conhecimento humano e da sabedoria humana? É Deus. Então, quando os médicos não conseguem resolver mais nada, aí entra a mão de Deus. Então, nós temos que agradecer, sim, por esse milagre. 70% comprometida, agora 7%. E vamos continuar orando por essa menina. Amém? Irmão Almir quer agradecer pelas pessoas que têm sido usadas como bênção na sua vida. Amém? Isso. Deus coloca anjos. Existem os anjos espirituais e existem os anjos com corpos, que somos nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer pela vida da Beth Moncalvo, Isabela e Mariana, que fizeram mais um ano de vida. Que o Senhor continue abençoando a vida delas. Assim como queremos agradecer, Pai, na vida do teu irmão Almir, pelas pessoas que têm sido usadas como bênção na vida dele, como as pessoas, Pai, que estão sempre de coração aberto para serem abençoadoras na vida do teu filho. A irmã Rosângela pede mais uma vez, e nós te agradecemos pela salvação imerecida, porque ela é por tua graça. Queremos agradecer pelo milagre na vida de Olívia, comprometida com 70% e foi reduzida para 7%. Isso é um milagre em teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Queremos agradecer, Pai, pela minha vida, pela vida de minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, pela minha irmã, meu irmão, minha mãe, por toda a minha família. Quero agradecer, Pai, em nome da tua filha aqui, em nome de Jesus, pelo pão de cada dia. É verdade, pelo nosso teto, temos aonde morar. Isso é motivo de muita alegria. Quero agradecer pela vida de amigos, vizinhos. Quero agradecer pela nossa primeira igreja batista no Encantado. Agradecer pela vida do pastor Marcos, nosso presidente, pastor Alexandre, que cuida dos casais e das famílias, pastor Samuel, nosso capelão, todos os líderes da igreja, todos os vices-moderadores, todo o corpo diaconal, Pai. Queremos te agradecer pela recuperação de pessoas da nossa igreja. Graças a Deus, o Senhor tem feito isso. Queremos te agradecer por pessoas abençoadoras que ofertam na nossa igreja alimentos para socorrer vidas. Isso é motivo de muita gratidão. Queremos te agradecer que, mesmo com todo o problema da nova onda do Covid, o Senhor está à frente e pessoas têm sido curadas da doença para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem perguntar assim: agradecer se tem pessoas morrendo? É como eu já preguei uma vez. A morte não é derrota. A morte faz parte da vida. Até o nosso Salvador teve que morrer. Para vencer a morte, ele teve que morrer. Para vencer o pecado, ele teve que morrer. E para que tudo isso acontecesse, ele tinha que vir nascido de mulher. Todo mundo sabe que o Natal verdadeiro não é 25 de dezembro. Isso tudo foi um arranjo da nossa história, porque há uma diferença entre cristianismo e cristandade. Cristianismo é a nossa religião. Nós somos cristãos
porque somos seguidores de Cristo. O grupo de seguidores de Cristo passaram a ser chamado de cristãos a partir de Paulo e Barnabé, quando eles começaram a pregar em Antioquia, quando começou aquele avivamento em Antioquia. Porque o nome Cristo é o nome grego para a palavra Messias. Messias é o ungido de Deus, o enviado de Deus. O enviado é o missionário, é o apóstolo. Então, o verdadeiro apóstolo, e aquele que é apóstolo até hoje, vocês podem conferir lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no livro aos Hebreus, é muito claro isso. Se queremos encontrar um apóstolo ainda nos dias de hoje, no capítulo 3 de Hebreus diz assim: pelo que, irmãos santos, quem são santos? Somos nós, igreja, participantes da vocação celestial, cada um de nós temos uma vocação, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Que confissão é essa? A nossa confissão de fé, de que este Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é o único e suficiente e verdadeiro Salvador de nossas vidas. Mas para que Ele fosse Salvador de nossas vidas, Ele teve que nascer de uma mulher, como um homem comum, e foi o que aconteceu. A única diferença entre Ele e todos os seres humanos é que sua concepção não foi como a de todos os seres humanos. Ele não veio de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele veio de um ato sobrenatural do poder do Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria. E isso é uma coisa que, para intelectuais, é um pouco complicado, porque isso é um assunto de discussão desde a época de Jesus até os dias de hoje. Ontem, dia 8 de dezembro, para os católicos, em sua tradição, eles comemoram o dia da Nossa Senhora da Conceição. Conceição é uma maneira de se falar concepção, seria Nossa Senhora da Concepção, da Imaculada Concepção, Imaculada Conceição. Imaculada Concepção de quem? De Cristo, no ventre de Maria. Por quê? Porque não houve uma relação sexual entre homem e mulher, não houve a relação sexual entre José e Maria para que Jesus viesse ao mundo. Houve um poder sobrenatural. A palavra do Senhor nos Evangelhos diz que o poder do Altíssimo passou sobre Maria, a sombra do Altíssimo passou sobre Maria, e pelo poder do Espírito Santo ela ficou grávida. Então esse é um dos grandes mistérios. Então aquele ser racional que não acredita em sobrenaturalidade, fica difícil entender, porque isso é por uma questão de fé, entender essas coisas. Não, eu posso até acreditar que esse Jesus tenha existido, mas ele é filho de José com Maria. Para alguns teólogos, isso não haveria problema nenhum que assim o fosse, entendeu? Só que Jesus foi concebido sem pecado. Se ele viesse de um relacionamento sexual, já que a semente do pecado entrou na humanidade através do primeiro Adão, o segundo Adão teria que vir sem pecado. Não que o pecado seja a relação sexual, não é. A relação sexual, segundo a carta aos Hebreus, o leito sem mácula, ele é admirado pelos mundos. Que se dão à prostituição, Deus o julgará. Isso está lá na carta aos Hebreus também.
O que concerne é que este Adão, porque Deus atribuiu a Adão a desobediência no Éden, mas quem tomou a atitude da desobediência foi Eva. Mas quem era o varão da casa? Era o homem. Todo mundo aponta a Bíblia como machista. Você tem os ativismos aí, as feministas que falam: a Bíblia é um livro inteiramente machista. Mas quem é que culpou o erro? Deus culpou Adão. Ele não falou: o pecado entrou na terra por Eva. Não, o pecado entrou na terra por Adão, porque Adão não chamou a atenção da sua mulher, pecou, e Deus atribuiu a ele o erro. Olha o peso de responsabilidade de ser homem numa sociedade crente em Deus, seja ela judaica, seja ela cristã. Porque o cristianismo vem do judaísmo, advém do judaísmo. Por isso que dizemos que a nossa sociedade ocidental ela é judaico-cristã. Porque o cristianismo ele é uma religião que sai da religião judaica. O Antigo Testamento está aqui, é a antiga aliança, né? Então, para que Jesus nascesse sem pecado, ele tinha que ser nascido de mulher. Filho de Deus, nascido de mulher. Mas ouvir isso sem enxergar os olhos espirituais, como é que é essa concepção? Não estou chamando os irmãos batistas à adoração de imagens e a culto a Maria. Não estou. Isso é a doutrina católica. Nós aqui somos batistas, protestantes e evangélicos. Nós não fazemos culto a santos. Mas na doutrina deles podemos entender que o dia comemorativo do 8 de dezembro, que é da Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é a Imaculada Concepção, eles entendem e entendem muito bem a questão virginal de Maria quando ela concebeu no seu ventre ao nosso Salvador. E quando ela encontra com a sua prima também grávida, Isabel, que era estéril, a criança que está no ventre de Isabel dá um salto. Isso também está na oração tradicional que os católicos fazem da Ave Maria. Isabel diz, e isso está escrito: bendita sois vós entre todas as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre. A Igreja Católica botou Jesus, porque realmente quem estava no ventre de Maria é Jesus. O Espírito Santo encheu tanto ali a João Batista que ele deu um salto no ventre. João Batista era uma pessoa tão cheia da presença de Deus que mais lá na frente, quando Jesus vai ao Jordão, quando vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha ido à cruz, mas essas palavras só para quem sente a presença do Espírito de Deus é que fala. Como Pedro, quando Jesus pergunta: o que dizem de mim? Você é um dos profetas. E você, Pedro, filho de Simão Barjona, tu és o Filho do Deus vivo. Ela fala: não foi a tua carne que te revelou, mas foi o meu Pai lá em cima que revelou isso. Nós às vezes falamos coisas, mas nós falamos pelo Espírito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então tem coisas,
São mistérios que o homem racional, até hoje, isso é discutido. Tem muitos intelectuais que aceitam a existência de Jesus, mas chamam assim, Jesus histórico, que foi filho de José com Maria. Não acredita nesse poder sobrenatural. Mas eu quero fazer uma leitura que prova que Jesus já era anunciado pelos profetas e principalmente por esse profeta messiânico. É uma leitura que a Igreja Católica faz em toda a Missa do Galo. Quem tem a oportunidade de assistir, eu, como eu era católico, assistia muito, que está no livro do profeta Isaías, uma das passagens mais bonitas do Antigo Testamento, que anuncia a vinda de Jesus, que está no capítulo 9, que é intitulado O Advento e o Poder do Messias. Vou dar um tempo para os irmãos abrirem aí. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Abriram, meus irmãos, Isaías 9? Então vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha, presta atenção. Olha que leitura linda desse texto. E sobre os que habitam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegraram perante ti. Como se alegraram na ceifa, como se exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como o dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não terá fim. Sob o trono de Davi será o seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e justiça, e desde agora para sempre o selo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meu Deus. O profeta Isaías, nesse capítulo 9, ele escreve uma coisa espetacular. Ele fala sob trevas, sob sombra da morte, resplandeceu a luz. O que ele está querendo dizer isso? Não havia esperança no mundo nem para o povo de Israel. Isaías foi escolhido por Deus
para um povo que já estava praticamente morto espiritualmente. Se você pegar o capítulo 1, antes de Isaías ter aquele encontro sobrenatural, aquela visão, né, das portas, aquela visão da eternidade dos serafins, porque Isaías, diferente de alguns outros profetas, ele estudou numa escola de profeta, tinha escola de profetas. Ele falava, Deus tocava no coração dele para escrever, que Deus estava farto daquelas ofertas. Você pega lá o capítulo 1, a gente vai rapidinho lá no capítulo 1, aí daqui a pouco nós vamos voltar para o capítulo 9 aqui, na visão que Isaías, filho de Amós, Isaías ele era sobrinho do rei. Ele fala, ouve os céus e presta os ouvidos, tu, a terra, fala, porque o Senhor criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ai, nação pecadora do povo regado de iniquidade, a semente dos malignos, filhos corruptos deixavam a nação e blasfemaram do Santo de Israel, porque seria ainda castigados. No 14 aqui do 1 ele fala, as vossas luas, as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Porque o que acontece? O louvor a Deus não era um louvor verdadeiro, era um louvor carregado de maldade, de iniquidade. Podem me bancar, mas pastor, nós somos todos pecadores. Então, se eu louvar a Deus, ele não vai aceitar. Não, mas o que acontece? O problema é que o coração do povo israelita não tinha arrependimento. Eles não se arrependeram dos seus erros. E olha que teve profeta, anunciou período de sofrimento. Eles foram para o cativeiro babilônico, permaneceram lá 70 anos. E vocês pensam que o coração daquele povo mudou? Não mudou. E a mesma coisa é a igreja, que é Israel de hoje. A igreja. Vocês sabem quanto tempo Isaías escreveu antes de Cristo vir à Terra? 600 e pouco, 700 anos antes de Cristo. Você sabe o que é 700 anos aqui? São 7 séculos. É quase um milênio. Mais 300 anos ele seria um milênio. E ele deixa uma passagem dessa. O povo que andava em trevas. Isso foi antes do cativeiro babilônico. Viu uma grande luz. Deus usa o punho de Isaías para falar do povo que andava em trevas, mas essa luz só ia ser lá depois do cativeiro, porque lá no cativeiro, o que acontece? Depois do cativeiro eles tinham saudade, tem um salmo que fala disso, da saudade que eles tinham de adorar a Deus no templo, aquela coisa toda. E eles voltam. Vocês peguem lá o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Malaquias. O livro de Zacarias fala que o Zorobabel mandou construir uma menorá gigante, com mais óleo, aquela coisa toda, mas o povo ficou religioso, fazia tudo de forma mecânica. Tem os livros apócrifos dos irmãos macabeus que falam sobre isso. O povo ficou mecânico. A festa das luzes, que é chamada de Hanukkah, que seria o Ano Novo Judaico, que é mencionado justamente nesses livros de 1º e 2º Macabeus,
que não está na Bíblia protestante, está na Bíblia católica, fala sobre isso, que eles faziam a festa das luzes para iluminar o ano novo, começaram a colocar rituais que já não estavam dentro do que eram os rituais do judaísmo. No outro versículo colocou aqui, ó, vara na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Mas vamos mais à frente aqui, ó. Aqui quando fala os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasta ao fogo, está falando do período já da crucificação. Porque a profecia ela é atemporal. Ao mesmo tempo já está falando disso e depois fala do nascimento, porque lá em Isaías 53 também fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, tudo foi na cruz. No 6, ele fala que o menino nasceu, mas aqui também está falando da posição eterna de Deus, que ele é o sumo sacerdote, e o que ele é na eternidade. E ele já está sentado nesse trono de Davi. Alguns pensam que esse assento no trono de Davi é só no reino milenário. Eu já expliquei isso quando eu falei de escatologia. Tem várias visões. Um já acha que ele já está reinando, outros que ele só reinará depois da grande tribulação. E são pontos de vista que eu não vou trazer aqui hoje. Então, no verso 6 ele diz assim: porque o menino nos nasceu. Isaías não coloca nascerá, nos nasceu. Eu imagino a visão que Isaías deve ter tido disso, né? Um filho se nos deu e o principado está sobre seus ombros. Então, quer dizer, quando ele teve a visão do nascimento do menino, ele já viu uma autoridade espiritual sobre a vida dele. Que eu acredito que os ditos reis magos, quando leram isso aqui, e eles conheciam tudo sobre astrologia, aquela coisa toda, eles viram uma estrela a mais no céu, que é chamada a estrela que guiou eles, né? A estrela guia que guiou eles até aonde Jesus havia nascido. E eles trouxeram presente: ouro, incenso e mirra. O principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será... Olhem os nomes atribuídos a Jesus. Maravilhoso. Aí eu vou aqui para o grande dicionário. Maravilhoso. Significado: o que provoca grande admiração, deslumbramento, fascínio, prazer. O que prima pela excelência, primoroso, perfeito. Eu posso colocar aqui duas atribuições para essa palavra referente a Jesus. O que provoca grande admiração, porque a história de Jesus é admirável, mas o que se encaixa é a perfeição, porque Deus é perfeito e Jesus é Deus encarnado homem. Então, maravilhoso, perfeito. Agora, vamos à definição de maravilhoso no significado bíblico, né? Vamos aqui, maravilhoso no hebraico primeiro. Aqui, maravilhoso no hebraico. Shemo. Está a mesma coisa, o que desperta profunda
admiração, perplexidade por causa de suas obras miraculosas na criação e por suas intervenções históricas a favor do seu povo. Está em Juízes 13:18. Gibor significa poderoso, herói portentoso. Senhor Jesus é o manifesto na carne. 1 de Timóteo 3,16. Então, este é o nosso Deus maravilhoso. Então, foi o primeiro nome atribuído aqui. O segundo, conselheiro. Aquele que aconselha, aconselhador. É verdade, nós temos um Deus que é conselheiro. Relativo ao próprio conselheiro, a quem aconselha é membro de um conselho. No hebraico, Pele, primeiramente o termo conselheiro, e está colocando aqui, ó. Aquele que aconselha. Então, está dentro do mesmo sentido. Então, nós temos o maravilhoso, perfeito, aquele que é admirável por suas obras, e conselheiro, aquele que aconselha. Deus forte. A tradução dele está como Elohim, ou Elohim. Deus poderoso, nele tem todo o poder. Deus forte. Pai da eternidade. Avi, pai. Pai é Avihat. Eu não sei pronunciar hebraico mesmo. Sempre terno, eterno, que é um nome, é eterno em maiúsculo, né? E príncipe da paz. Nazar, príncipe em hebraico, Nasser, Nasseir, rei dos reis. Nazar, príncipe da paz. Porque o que acontece? Salém, rei de, por exemplo, quando a gente pega lá em Hebreus, quando fala que Melquisedeque era rei de Salém, porque Melquisedeque é uma teofonia. O que é uma teofonia? É o aparecimento de Deus no Antigo Testamento, de Jesus especificamente no Antigo Testamento. Isso é estudado em Cristologia, no seminário. Quando fala daquele Melquisedeque que não tem início e nem fim de dias, porque ele é eterno,
sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque quem tem genealogia é Jesus encarnado homem, né? Aí vai falar filho de José, ou filho de Maria, filho de Davi, filho de Abraão, aquela coisa toda. Filho de José, filho de Maria não. Fala filho de José, filho de Davi, filho de Abraão, né? Aí tem a genealogia de Mateus e tem a genealogia de Lucas. Mas quando ele aparece ali como Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, o nome da cidade Jerusalém vem justamente disso. Que antes era Salém. E depois passou a ser Jerusalém. A cidade de Davi. Mas antes era Salém. E o rei de Salém era o rei de paz. Por isso que quando a gente fala Shalom, a gente está falando a paz, né? A paz do Senhor. Shalom. Então, é muito bacana esse texto aqui. Então, esses são os nomes de Deus. Maravilhoso, aquele que tem admiração, aquele que tem todos os atributos. Conselheiro, aquele que nos aconselha. Deus forte é o Deus poderoso. Pai da eternidade é o eterno e o príncipe da paz. Do incremento deste principado, quer dizer, de toda essa autoridade e da paz, não terá fim. Isso já está falando na eternidade. Não vai ter fim. Porque lá em Apocalipse diz que a face do Todo-Poderoso, a sua luz, que nunca termina, nos iluminará e dos nossos olhos enxugará toda lágrima. Sob seu trono, quer dizer, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, aqui no texto de Isaías tem uma promessa eterna de aquele menino. E aqui eu gosto do texto de Isaías que coloca no pretérito: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. É igual lá em 53 que fala, ele levou, não fala ele levará sobre si, não, ele levou. Coloca numa temporalidade, por quê? Porque vai acontecer, não tem como impedir o plano de Deus. Jesus vai nascer, Jesus vai crescer, Jesus vai fazer todos os milagres que tinham que ser feitos. Tentar impedir tudo a Jesus. Jesus foi à cruz quando ele se entregou na mão dos adversários. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E nós que cremos nele, estaremos com ele. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o plano de Deus não dá errado. Não existe plano B, nem plano C, nem nada. O plano de Deus é absoluto. Tem algumas seitas que trazem novos profetas dizendo: não, aquele primeiro plano de Jesus teve falhas, eu vim aqui para isso, como a seita do Reverendo Moon, que ele nem está mais vivo aí, agora é o filho dele, que ele era o Senhor do segundo advento, para não dizer que ele era o Jesus, que Jesus tinha voltado nele, ele era o Senhor do segundo advento. Morreu. Tinha um tal de Jesus Cristo homem que veio não sei se foi da República Dominicana, não sei, ele lá em Miami, era o José Luiz de Jesus Miranda, que disse que ele era o Jesus Cristo homem, também morreu também. Agora é a mulher dele, diz que Jesus está nela, entendeu?
todo aquele que crê em Jesus, Jesus está na pessoa. Jesus não está numa única pessoa, num único líder, né? Esse é o problema dessas seitas que que dizem que Jesus só está num líder. Esses são os falsos profetas que Jesus fala. Os falsos cristos e os falsos profetas que Jesus fala nos evangelhos. Muita gente está esperando isso na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, que aparecerá o anticristo, o falso profeta. Isso já acontece desde a época de Paulo. Na época de Paulo já se falava que Jesus já tinha voltado. Me perdoe os irmãos adventistas do sétimo dia, que hoje eles quase não tocam sobre isso, mas eles disseram que Jesus já tinha voltado, só que voltou secretamente para entrar no santuário para cumprir a obra de expiação. Jesus já cumpriu a obra de expiação na cruz, não foi em 1844. Que é conhecido como o ano do grande desapontamento. Um ex-batista, Guilherme Mille, disse que Jesus voltaria em 1844 e ele não voltou. Aí uma outra profetisa, Ellen White, disse, não, Jesus realmente voltou, o irmão Mille estava certo, só que ele voltou secretamente para cumprir sua obra de expiação. Os outros nossos irmãozinhos também, testemunhos de Jeová, que disseram que Jesus ia voltar na Segunda Guerra Mundial, ia voltar em 1916, 17, 18, 19... E diz que a última volta de Jesus foi em 1975 e só espalhou essa igreja aos testemunhos de Jeová. Mas voltou de forma invisível. E também já expliquei sobre isso aqui no meio evangélico, do arrebatamento secreto, que aí não é questão de volta de Jesus, é Jesus voltar em duas fases. Primeiro, para raptar a igreja, e depois a volta visível depois de 7 anos. Que isso tudo não tem fundamento bíblico. Isso são teologia sistemática. A volta de Jesus é no abrir e fechar de olho, ela é visível, ela é gloriosa, entendeu? Mas só que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, questão de anticristo já tinha desde a época de João, que João fala lá no capítulo 2, que os anticristos já estão aí, eram do nosso meio, mas saíram do nosso meio para a gente ver quem é sincero ou não é. Tem muita gente que se converteu na igreja cristã e depois se tornaram verdadeiros anticristos. Na época de João eram os gnósticos que não aceitavam que Jesus veio em carne. Que não podia, Jesus não podia vir numa carne humana, um espírito evoluído, entendeu? Esses eram os primeiros sinais de que eram incorporados com espíritos anticristos. Não tinha nada de cristão nessas pessoas. E tem gente que fala, não, Cristo está em mim, eu sou o líder. Eu falei, quando Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele não estava querendo dizer que era só nele, não. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas parece que alguns líderes aí acham que só vivem neles. Então essa promessa aqui do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, é uma promessa para todos nós. Então aí volta a diferença do que é cristandade e do que é cristianismo. Cristandade é uma tradição histórica de um homem chamado Constantino, que foi um imperador romano, que sua mãe era cristã, ele não era cristão, ele só se tornou cristão quando foi batizado no leito de morte. Mas antes dele ficar doente, aquela coisa toda, ele fez um acordo político. Porque ele viu que o número de cristãos o número deles era enorme. Quanto mais se matava, mais eles se convertiam. Semana passada eu não falei da fake news do imperador Nero, que tacou fogo em Roma
e viu a besteira que fez, porque aí os políticos foram em cima dele, ele falou, não, mas quem tacou fogo em Roma foram os cristãos, não foi eu, não. Aí começaram a botar os cristãos nas covas dos leões, né, na arena, né, incendiar cristãos para iluminar as festas, né, crucificações, torturas. Nisso morreu Paulo, nisso morreu Pedro, nisso morreram os outros apóstolos. João sobreviveu tudo isso. Teve a destruição do templo. Jerusalém foi invadida pelos romanos, por Tito Vespasiano, que se tornou imperador. Primeiro foi seu irmão, Domiciano, e depois foi ele. João foi para a ilha de Pátimo, foi o único que sobreviveu dos discípulos de Jesus e acabou morrendo de velhice. Escreveu o livro do Apocalipse, teve a visão da eternidade. João viu novos céus e uma nova terra, viu a Jerusalém descer do céu adornada, viu tudo. João viu. Olha a questão da temporalidade aí. Essas coisas não aconteceram, mas João já tinha visto. Então, essas coisas a gente tem que parar para pensar sobre isso direitinho. E mesmo assim, passando o século I, passando o século II, passando o século III, já em meio quase no século IV, continuava se matando cristãos. Aí tinha um outro imperador chamado Diocleciano, que era chamada Era dos Mártires, isso já em 300... final do século III, 284, matava direto. Ele ficou tão louco porque sua mulher, e segundo a história, sua mulher e sua mãe se converteram ao cristianismo, ele entrou dentro do rio Tibre, que é um rio importante lá em Roma, lá no centro do Império Romano, e se matou. Ele ficou maluco. Eu falei, meu Deus, nossa. Ele ficou alucinado. Poxa, minha mãe e minha esposa se converteram a essa seita aí. Ele entrou dentro do rio e se matou. Aí um lá do exército lá, não sei se era pretoriano, ou daqueles lá, aquele pessoal usava aqueles chapéus, ou preto ou vermelho lá daquele, se aclamou o rei lá, o Maxênio. Porque aí depois o próprio Império Romano estava começando a lutar entre si. Aí diz uma lenda que Constantino teve um sonho para trocar as insígnias romanas pelas cruzes cristãs, dizendo, com esse sinal vencerás. Não se sabe se realmente isso foi verdade. Isso aí é contado pela tradição histórica católica, né? E que ele viu uma cruz no céu e ele aí trocou todos os estandartes romanos por uma cruz, por uma cruz. E realmente o exército dos Flávios, que eram os exércitos do Oriente, comandados por Constantino, venceram as tropas romanas e ele foi aclamado imperador. E aí o que acontece? Ele é aclamado imperador, ele aí fez esse acordo político de juntar o paganismo europeu, romano, com o cristianismo. É por isso que se chama cristandade. O aniversário de Constantino era 25 de dezembro, então os imperadores romanos eram cultuados como deuses. Então o que acontece? O aniversário de Jesus passou a ser 25 de dezembro, o Natal. Em alguns calendários, porque o que acontece? Aí entra a história do calendário juliano, que era o calendário do Império Romano,
que ficou até a Idade Média, quem veio consertar o calendário foi o imperador Gregório, por isso que o nosso calendário aqui ocidental é o calendário gregoriano. O Natal, muitos anos depois do Constantino, chegou a ser 6 de janeiro. Quando voltou para 25 de dezembro depois, por causa do calendário gregoriano, o 6 de janeiro passou a ser o Dia de Reis. Então essas coisas, entendeu? Irmã Gilcleia, né? Estou vendo um retratinho dela, apagou, voltou. Deus abençoe. Então nós sabemos que o Natal verdadeiro não é 25 de dezembro. Agora, se é uma convenção aceita, não estou dizendo que é proibido você assar seu chester, fazer o seu bolinho de bacalhau, assar peru, comer castanha, não estou falando isso. Isso não é nada proibido. Tem alguns cristãos que são radicais que falam, não pode armar árvore. Eu já participei de igreja que era proibido fazer isso. Eu, há alguns anos, fiquei sem armar árvore em casa, por conta justamente disso, que a minha já está até aqui, ó. Deixa eu pegar minha câmera aqui. Ó, já estou com a minha árvore aqui. Depois eu entendi, porque você não tem árvore no cenário de Jesus. Essa árvore é uma árvore europeia, realmente, o pinheiro. Só que o que acontece? O cristão em si, ele sabe que 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu. Mas quando ele se reúne, ele não se reúne para fazer uma festividade de algazarra, nem nada. Ele, quando se reúne, é justamente para exaltar e glorificar o nascimento do Salvador. Então, no dia 24 e no dia 25, esses 2 dias, que na realidade toda a família se reúne, começa no dia 24, né? Alguns ceiam antes, outros só ceiam à meia-noite para entrar no dia 25 de dezembro. Independente dos meus irmãozinhos batistas que estejam me assistindo agora ou assistindo essa gravação, ou outros irmãos de outras denominações, ou outros irmãos católicos, adventistas, testemunhos de Jeová, espíritas, ou que não tenham nenhum segmento religioso, que façam uma oração a Jesus. Porque é Jesus que tem que ser lembrado, independente dessa data não ser a data verdadeira do seu nascimento, mas já que é uma convenção aceita de que é o Natal, que a palavra Natal vem da questão do nascimento, de que a gente reverencie a esse menino que nasceu, que é Jesus. Bom dia, irmã Selma. Estou vendo um retratinho dela ali. 25 de dezembro Jesus não nasceu, mas se a gente se reúne para o Natal e enfeita a sua casa, toda a sua casa, naquele momento que tiver ceiano, isso independente da religião, do segmento religioso, de quem estiver me assistindo, faça isso. Jesus, muito obrigado por eu estar aqui com a minha família. Jesus Salvador, porque a palavra do Senhor lá em João diz que Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvá-lo. Nós falamos aqui no livro de Isaías que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, que ele é Pai da eternidade, que ele é príncipe da paz, mas o principal nós temos que lembrar é o que diz o Evangelho de João, ele é Salvador. Então, Jesus Salvador, muito obrigado por eu estar aqui nessa noite reunido com a minha família. Quantas pessoas se foram nesse ano de 2020? Lembra-se de orar por todas as famílias que perderam entes queridos, porque vai ser muito difícil o Natal para algumas pessoas que perderam seus entes queridos.
seja para o Covid ou não. Meu pai faleceu ano passado, eu já passei um Natal sem ele, não é fácil. Meus avós que já foram há alguns anos, tanto por parte de mãe ou por parte de pai, a saudade é grande. Imagine aqueles que perderam por Covid, não puderam velar seus entes queridos. Só Deus para consolar o coração dos enlutados. E o período do Natal é o período que você mais lembra de toda a parentela. Então é pedir o carinho desse Deus forte, Salvador, que é Jesus. Amém? Que essa palavra tenha alcançado o coração de todos que assistiram essa transmissão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã. Só o Senhor para me dar inspiração, para trazer uma palavra para o teu povo. Uma palavra que a gente aprende todos os dias. Eu mesmo aprendo contigo todos os dias, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Abençoa a vida do teu povo no restante dessa semana, Senhor. Nesse mês de dezembro, que seja um mês dedicado a Ti, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja por toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Amém, amém, amém. Eu peço ao teu Espírito Santo que console a todas as pessoas, todas as famílias na terra. Amém, amém e amém. Nossa programação da semana continua a mesma. Culto no lar, toda terça, com o pastor Alexandre, às 19h30, direto da sua casa. Eu só vou fazer mais o culto semana que vem, dia 15. Na outra semana, dia 22, eu não vou fazer o culto aqui quarta-feira, porque na semana do Natal, o irmão Marco Gerard vai ter uma programação especial de uma palavra voltada para o Natal. E nós combinamos, então eu vou ceder a quarta-feira de manhã para ele. Então a semana toda ele vai estar fazendo essa programação. Deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu botar aqui que ele passou um zap para mim. Só um instantinho. Do dia 21, segunda-feira, até o dia 25, sexta-feira, sempre às 9 da manhã, ele vai fazer uma programação especial que cercam o nascimento de Jesus. Então, estejam atentos na nossa página de segunda-feira 21 até sexta-feira, dia 25. Vai ser uma semana especial com o nosso querido irmão, diretor de música, irmão Marco Gerard. De segunda-feira 21 até sexta-feira 25, sempre às 9 da manhã, são meditações a respeito dos objetos que cercam o nascimento de Jesus, que podemos aprender com ele. Vai ser muito instrutivo isso. Então, dia 22 eu não estarei aqui. O irmão Marco Gerard que vai estar fazendo essa programação do dia 21 até o dia 25, sempre às 9 da manhã. Amém? Então é isso. Então semana que vem, dia 22, dia 15 eu estarei e só voltarei depois na outra semana, dia 29 de dezembro. Amém? Então, a programação da nossa semana é essa. Toda terça, pastor Alexandre, 19h30, direto de casa. Eu, toda quarta-feira, a partir das 9 horas, direto de casa. Quinta-feira, transmissão ao vivo, direto da igreja, às 19h30. Culto de oração da noite, com o pastor Marcos Azen.
todo domingo, às 10 da manhã, às 19 horas, transmissão ao vivo direto da igreja, com o pastor Marcos Azen, e escola dominical às 9 da manhã, turma única, sem transmissão ao vivo, somente lá, e toda a reunião na igreja com restrições de distanciamento. Essa é a nossa programação da igreja. Mês de dezembro, a gente meditar de que é mês de Natal, mas a gente tem que lembrar que Jesus Cristo é nosso Salvador. Jesus é nosso Salvador. Isso não pode sair das nossas mentes. Amém? São 10h43. Muito obrigado pela atenção dos irmãos, né? E até a semana que vem, se assim Deus permitir. Amém, amém e amém.